E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar mais sobre os números do PIB do ano passado, as expectativas agora para 2021. Eu converso com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite à TV Gazeta. Obrigado pela oportunidade. Bom, secretário, nós tivemos mais ou menos o que era esperado, né, de fechamento do ano passado, depois de previsões muito pessimistas. Agora fica uma certa dúvida como engatar um crescimento mais vigoroso neste ano, diante de agravamento de pandemia, tem a discussão de auxílio emergencial. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa transição de 2020 para 2021. Primeiro, eu gostaria de compartilhar algumas boas notícias, né? Então, o crescimento do quarto trimestre, ele veio acima do que era esperado. Se você pegar o crescimento do segundo semestre do ano passado, foi de 4,1%. Isso quer dizer o seguinte, o carry-over, aquele carregamento estatístico que vem para 2021, ele aumentou. Então, por esse lado, é uma boa notícia para o crescimento econômico de 2021. Além disso, ao contrário de crises passadas, onde a taxa de poupança cai, a taxa de poupança durante essa pandemia aumentou em 2,5 pontos percentuais do PIB. Então, existe poupança disponível também para ajudar na trajetória de crescimento. Então, essas são as boas notícias que nós tivemos nesse último trimestre do ano passado. E agora, como você bem disse, um pouco de prudência, um pouco de cautela. Existe essa questão difícil da pandemia. Vamos analisar, vamos trabalhar e já ressalto aqui, hoje existem 3 medidas de política econômica importantes para o Brasil hoje. Vacinação, vacinação e vacinação. Pois é, agora temos decisões econômicas importantes também, como a volta do auxílio emergencial, que não deve ter o mesmo valor, nem o mesmo alcance do ano passado. Se fala na possibilidade também de volta daquele programa de manutenção do emprego. Eu queria até saber se isso está, de fato, nos planos do Ministério e qual é o alcance possível, porque o auxílio emergencial no ano passado, ele deu um impulso muito importante à atividade, não é? Primeiro, o BEM, né, o benefício emergencial, foi um tremendo sucesso. Os dados indicam que você chegou a salvar mais de 10 milhões de empregos formais. Então, quando você compara a crise do ano passado, da pandemia, com crises passadas do Brasil, o desemprego do ano passado parte grande dele ficou no setor informal. O que isso quer dizer? Que à medida que a economia vai retomando, à medida que o distanciamento social fosse reduzindo, você vai ter um crescimento nesse emprego também, principalmente via setor de serviços. É por isso que é tão importante vacinar a população. Então, o BEM tem uma equipe analisando e, como o ministro Paulo Guedes disse, nós já temos os protocolos da crise. Agora é ir ajustando as medidas para a nova realidade. Sobre o auxílio emergencial, também se faz necessário no momento, é difícil até falar, veja, eu vi os dados de morte hoje, 1.900, realmente um momento muito delicado da economia brasileira. Então, vamos trabalhar para dar as respostas à altura. Agora, tem a questão fiscal, né, que no ano passado ficou de lado com o estado de calamidade que foi decretado e permitiu o aumento do déficit das contas, aumento de endividamento. Neste ano, com essas restrições, o senhor acredita que a economia possa ganhar um impulso a mais, sem contar com esse reforço com a mesma intensidade? É bom ressaltar que mesmo durante o ano passado, nós estávamos olhando o lado fiscal. Tanto é que uma das medidas foi não permitir reajuste de salário para funcionário público esse ano. Então, o lado fiscal tem preocupado. O que eu posso dizer para você aqui, Denise, é o seguinte, em países que têm um endividamento muito alto, como é o caso do Brasil, se você errar a mão no lado fiscal, o que acontece? Você desancora as expectativas de inflação. Se você desancorar as expectativas de inflação, piora o risco do país, aumentam os juros futuros e você acaba tendo uma retração da atividade econômica. Então, vamos caminhar com auxílio emergencial e em parceria com o Congresso Nacional, que é um grande parceiro na agenda de reformas. Vamos também avançar nessa agenda com respeito ao lado fiscal, respeitando o processo de consolidação fiscal, justamente para deixarmos a inflação sob controle e podermos avançar de maneira
mais tranquila nesse momento realmente delicado. Hoje nós tivemos uma amostra no comportamento do mercado da importância desse compromisso com o ajuste fiscal, a sinalização de Arthur Lira de que haverá respeito ao teto de gastos, fez o mercado reverter um movimento que vinha muito pesado. Agora, de qualquer modo, a expectativa do mercado é de alta dos juros já na reunião do Copom deste mês. Então, se terá de lidar também com uma política monetária diferente, com inflação que ainda vem pressionada, tem aumento de commodities, nós já tivemos muita discussão por causa do aumento do petróleo também no exterior e combustíveis aqui no Brasil. São fatores que também entram nessa projeção melhor para este ano. Como é que compromete o crescimento? Existem alguns sinais, nós estamos atentos a eles. Eu prefiro não falar de aumento ou não de juros, isso é uma política do Banco Central, que está fazendo um excelente combate à inflação. Então, a inflação está sob controle e nós temos que mantê-la assim. O que eu posso dizer é, enquanto o lado fiscal da economia estiver sob controle, nós vamos conseguir caminhar com certa previsibilidade. E ressalto, a parceria com o Congresso Nacional, ela não vem de agora, desde 2019, a pauta econômica está andando. Quando você olha, mesmo durante 2020, durante a pandemia, marcos legais do saneamento, nova lei de licitação, vários marcos legais importantes foram aprovados. Esse ano já aprovamos a autonomia do Banco Central e vem mais por aí. É o novo marco da energia, novo marco da cabotagem. Então, vamos avançar passo a passo, com respeito, consolidação fiscal, em parceria com o Congresso Nacional. Eu acho que esse é o caminho da prosperidade. Agora, nós temos muitas pautas ainda relacionadas à pandemia. A questão, por exemplo, do auxílio emergencial, da PEC emergencial, que pode dar margem de manobra aí no orçamento. Agora, quais seriam as pautas prioritárias do Ministério da Economia, pensando em prazo mais longo, pensando no pós-pandemia? Privatizações. Essa é a agenda que nós temos que avançar. No momento atual, hoje, a prioridade é o lado fiscal. Então, estamos ressalto a parceria com o Congresso Nacional. Vamos aprovar medidas importantes de ajuste fiscal. Passou esse momento, vamos avançar na agenda de privatizações, vamos avançar no novo marco de cabotagem, que é muito importante, o novo marco de gás é outra medida importante. Então, marcos legais, privatizações, abertura econômica, desburocratização, passo a passo, vamos recolocando o país no caminho do crescimento econômico sustentável de longo prazo. Agora, secretário, quando a gente fala em privatização, se tem, por exemplo, a proposta para a Eletrobras, mas já tem centenas de emendas. Então, a gente vê que o Congresso acaba postergando uma definição também nesse sentido. Tem a questão dos Correios, as propostas ficaram muito menos ambiciosas do que o ministro Paulo Guedes, por exemplo, falava da arrecadação de até 1 trilhão com privatizações. Em termos concretos, o que o senhor acha que dá para fazer? Olha, eu acho que é saudável isso. As pessoas... houveram muitas emendas na MP da Eletrobras, é verdade. Mas isso mostra que a sociedade está debatendo o problema. E nós vamos avançar nos consensos. Vamos avançar no que é possível. Por quê? Porque é assim que uma democracia saudável funciona. É claro que o ministro Paulo Guedes, que lidera a nossa equipe econômica, tem uma vertente liberal. E aí nós queremos a nossa pauta. Mas nós respeitamos e muito os que pensam diferente e estamos trabalhando para criar os consensos. E criando os consensos, junto com o Congresso Nacional e com o presidente da República, vamos avançar nessa agenda. Agora, secretário, o senhor me chamou a atenção para os números lamentáveis que nós temos da pandemia, que está impondo novas restrições de atividade. Isso cria dificuldades para as empresas. Tem algum plano, alguma nova estratégia do Ministério da Economia, que no ano passado foi muito bem nesse sentido, mas para dar suporte financeiro? Estamos trabalhando nisso. Existe uma série de medidas sem impacto fiscal. As medidas sem impacto fiscal, naturalmente, saem primeiro. E depois... vamos com muita parcimônia, com muito cuidado, analisar a situação específica do momento para ver o que é possível ser feito. Agora, a pandemia, ela deu essa recrudescida, vamos ver como vai evoluir a vacinação. Eu acredito que passo a passo o processo de vacinação vai ganhando corpo e vai nos ajudar
na retomada. Mas, de novo, o ministro Paulo Guedes já alertou que os protocolos estão montados. Então, à medida que for sendo necessário, certamente vamos avançar. Eu perguntava principalmente do programa de manutenção do emprego e da renda, essa possibilidade de redução de jornada e salários, isso vai acontecer? Eu prefiro não dar detalhes específicos, mas certamente programas que tiveram sucesso no ano passado serão renovados. Aqueles que não tiveram sucesso vão ter que ser repensados. Agora, secretário, para fecharmos aí, qual a projeção que o Ministério da Economia trabalha para o crescimento da economia este ano? A nossa projeção está um pouco mais conservadora que o mercado. O mercado está projetando crescimento de 3,4% do PIB esse ano e a SPE está projetando 3,2%. Então, estamos um pouco mais conservadores, mas, de novo, vamos analisar a evolução dessa pandemia, vamos analisar a evolução da questão do lockdown por estado e, com muita parcimônia, vamos verificar com frieza os números e ver o que pode ser feito. Porque pode ter algum impacto essas restrições novas, né? Se elas tiverem impacto, nós vamos analisar com muito cuidado e vamos reportá-las, com certeza, nos próximos números divulgados pela SPE. Perfeito. Eu conversei aqui com o secretário Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada. Uma boa noite. Denise, muito obrigado a você, a Gazeta. É muito importante para nós essa comunicação. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Com vocês.